pessoal, mais uma vez estamos aqui com a nossa aula de matemática com o professor Ivanildo. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a regra de 3 simples. Essa aula está sendo transmitida para vocês pelo canal do YouTube da SEP, da Secretaria de Educação de Pesqueira, e também pela Rádio Urubá FM. Então vamos começar a nossa aula. Regra de 3. Primeiro, a definição de regra de 3. Bom, o nome já está dizendo. Chamamos de regra de 3 simples a comparação de duas grandezas proporcionais, relacionando dois valores de uma, certo? Com dois valores na outra grandeza. Sendo que, em uma das grandezas, um valor é desconhecido. A regra de 3 é usada para encontrar, nesse caso, um quarto valor, que não conhecemos, desde que conheçamos apenas 3 dos valores no problema. Como resolver, então, a regra de 3, professor? A técnica é bem simples. Para a resolução de um problema de regra de 3 simples, é separar as grandezas em uma tabela. Nesta aula, eu vou mostrar para vocês 5 passos necessários para a resolução de problemas de regra de 3. Vamos lá? Primeiro passo. Você separa as grandezas em uma tabela. Como se trata de regra de 3 simples, os valores correspondentes de cada grandeza devem ser colocados em uma coluna da tabela. Como exemplo padrão, nós podemos fazer uma tabelinha com 3 colunas. Na primeira coluna, você coloca a grandeza A. E você vai colocar a grandeza A1, a grandeza A2. Na segunda coluna, você coloca a grandeza B, que você pode chamar de B1 e B2. Veja, A1, A2, B1, B2, nós temos aí o quê? 4 valores para ser trabalhado. Essas letrinhas serão transformadas em números. Então, nessa tabela, estamos vendo como separamos as grandezas. Cada grandeza tem 2 valores. Em uma das grandezas, um valor é desconhecido, conhecido como a incógnita do problema, que normalmente representamos pela letra X. Vamos ver o segundo caso. Identifique se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. As grandezas elas são inversamente proporcionais quando, ao diminuirmos um valor em uma das grandezas, na outra aumenta, e vice-versa. Já nas grandezas diretamente proporcional, ocorre o contrário, certo? Um valor em uma das grandezas aumenta e a outra também aumenta, ou diminui os dois. Coloca uma seta em sentido contrário para identificar que são inversamente proporcionais. Então, quando você tem setinha para baixo, setinha para cima, ela é inversamente proporcional. Quando você tem setinhas, as 2 setinhas para cima ou as 2 setinhas para baixo, elas são diretamente proporcionais. Ok? Vamos para o terceiro caso. No terceiro, você monte a proporção, certo? Pegue os valores de cada grandeza e monte uma proporção, ou seja, igualando as razões. Então, nós podemos ter A1 está para A2, assim como B1 está para B2, a proporção. Quarto caso. Se for inversamente proporcional, inverta os valores em uma das razões. Esse passo só deve ser feito caso seja inversamente proporcional. Quando as grandezas forem inversamente proporcional, uma das razões, ou seja, um lado da proporção deve ser invertido. Como, por exemplo, nós temos A2 está para A1, assim como B1 está para B2. Bom, se elas forem inversamente proporcional, eu vou colocar A1 em cima e A2 embaixo. Ou posso fazer também o B2 em cima e o B1 embaixo. Fazer essa inversão. Vamos para o quinto e último caso. Bom, nós vamos resolver o problema multiplicando de forma cruzada. Você multiplica a proporção em forma de x, de forma que o numerador de cada razão da proporção seja multiplicado pelo denominador da outra razão, na mesma proporção.
Lembra? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou resolvendo em forma de x. Num exemplo, a gente pode ver, por exemplo, 5 está para x, assim como 2 está para 800. Então, cruzando, eu vou ter o quê? X que vai multiplicar 2 e 5 que vai multiplicar 800. Muito fácil. Você vai ter 2x que é igual a 5 vezes 800. 2x é igual a 4.000. Eu quero achar o valor de x. X é igual a 4.000 dividido por 2. X vai ser igual a quê? A 2.000. Certo? Entenderam direitinho? Vamos a algumas questõezinhas simples para a gente poder entender isso na prática. E você vai perceber que a regra de 3, ela é vista no dia a dia, em todas as situações. Então é como eu digo, matemática é simples, basta a gente praticar, a gente entender. Então agora é a nossa hora da prática. Vamos lá? Vamos para a prática de uma questão? Vamos chamar essa questão de primeira questão. Uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 quilos de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 quilos de cana. Olha, você vai separar as grandezas. Quais são as grandezas envolvidas? Quilos e litros de álcool. Quilos, 6.000 quilos e 15.000 quilos. Litros de álcool, 500 litros, e o outro eu não sei, é o que eu quero descobrir. Você já faz lá na sua cabeça e você já pensa, bom, se 6.000 quilos de cana produzem 500 litros de álcool, 15.000 irá produzir mais ou menos? Então, você sabe que vai produzir mais. Então, se aumentou a quantidade de quilo, vai aumentar a quantidade de álcool. Então, as duas grandezas estão caminhando o quê? Na mesma direção. Então, essa regra de 3 é simples, direta. Por quê? Porque as grandezas são diretamente proporcionais. Então, vamos resolver em forma de x. Nós vamos ter 6.000 que multiplica x, certo? E 15.000 que multiplica 500. Então, cortando os zeros para facilitar, os zeros de 6.000 com os zeros de 15.000, nós vamos ter 6 está para 15, assim como 500 está para x, certo? Então, cruzando, nós vamos ter 6x, que é igual a 15 vezes 500, 7.500. Eu quero achar o valor de x, então x é igual a 7.500 dividido para 6. Uma divisão bem simples. E aí eu vou conseguir identificar. Dividindo isso, eu vou ter o resultado 1.250. Fácil, não? Vamos para a segunda questão. Um muro, veja que é coisa do dia a dia. Um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros, nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários? Ora, se eu construir 12 metros e gastei 2.160 tijolos, se eu vou construir 30 metros, eu vou gastar o quê? Mais ou menos tijolos. Então, eu já sei que serão mais tijolos. Então, novamente, uma regra de 3 simples, direta, porque as grandezas estão caminhando o quê? Na mesma direção. Então, eu vou resolver novamente cruzando. Então, vou cruzar, vai ficar 12 que multiplica x e 30 que multiplica 2.160. Então, eu vou ter 12x que é igual a 30 que multiplica 2.160. Então, eu vou ter 30 vezes 2.160. Faz devagarzinho aí em teu caderno, você vai encontrar 64.800. Então, eu quero achar o valor de x. X é igual a 64.800 dividido para 12. Fazendo essa divisão bem simples, nós vamos encontrar 5.400 tijolos. Certo? Fácil também, né? Vamos para a terceira questão. Então, na terceira questão, vê bem, vamos para a nossa sala de aula. Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, certo? Quantos dias levarão
30 professores para corrigir as provas. Veja bem, se 5 professores gastaram 12 dias, certo? Se eu aumentei o número de professores para fazer essa mesma correção, então, você pode imaginar, vai diminuir o quê? Vai diminuir a quantidade de dias, não é isso? Vai diminuir a quantidade de dias. Então, eu tenho, na minha proporção, vou ter 5 está para 30, assim como o x está para 12. Veja que a gente vai inverter aí. Como ela é inversa, certo? É inversa, o que é que eu faço? Eu pego o x, coloco no lugar de 12 e coloco o 12 abaixo, ou seja, x acima, 12 abaixo. E vou resolver cruzando do mesmo jeito. 30 que multiplica x é igual a 5 que multiplica 12. Então, eu vou ter x é igual a 5 vezes 12, 60. Então, x é igual a 60 dividido por 30. Corto os zerinhos, 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, a equipe de 30 professores, nas mesmas condições, levará 2 dias para corrigir as provas. Vamos para mais uma questão? Uma questão também do dia a dia, lá na padaria com os pães. Então, vamos lá ver a questão? Em uma padaria ou panificadora, são produzidos 90 pães, de 15 gramas cada, certo? Caso eu queira produzir pães de 10 gramas, quantos iremos obter? Vê bem, eu estou produzindo 15 gramas e a quantidade produzindo 90 pães. Se eu diminuir as gramas, eu vou produzir mais ou menos pães? Consequentemente, mais pães. Então, novamente, é uma regra de 3 inversa. Veja que na razão eu vou ter 15 está para 10, assim como 90 está para x. Mas como ela é inversa, eu vou inverter 90 com x. X vai para o lugar de 90 para cima e 90 vem para baixo. Então, eu vou cruzar. Novamente cruzando, eu vou ter o quê? 10 que multiplica x, 10x, e 15 vezes 90. Fazendo aí com calma, 15 vezes 90, eu vou ter 1.350, certo? Então, quero achar o valor de x, né? Que é a quantidade de pães. Então, x é igual a 1.350 dividido por 10. Cortei os zeros, ficou bem simples. 135 dividido por 1 é igual a 135. Então, nós iremos obter 135 pães. Certo? Entenderam direitinho? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula trabalhando sobre regra de 3 simples direta. Aqui, novamente, eu vou deixar uma palavra de apoio para vocês. Matemática, pessoal, é uma arte. Para aprender, é preciso praticar. Tal qual você nada, você joga, você toca. Ninguém nasce nadando, jogando, tocando. Assim é matemática. Quem não pratica, não aprende. Certo? Até a nossa próxima aula de matemática com o professor Ivanildo.